Tu és maravilhoso e fiel, papai. Jeremias 29 e o versículo 11. Glória a Deus. Bendito é o nome santo e glorioso do Senhor. Amém, queridos? Jeremias 29 e o versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Feche os seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, elevamos a Ti, Senhor, nessa noite, mais uma vez, as nossas vozes em oração a Ti, em adoração. Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da porção da Sua palavra. Essa palavra, Senhor, que cura, que liberta, que transforma. Ó Deus, a Tua palavra que aponta o caminho, Senhor, para a salvação. E nós queremos, ó Deus amado, receber, Senhor, da Sua parte nessa noite. Queremos, ó Deus, ser tratados, ser consolados, ó Deus, ser, Senhor amado, transformados através dessa palavra gloriosa. Então, que nós não venhamos nessa noite ser simplesmente ouvintes, mas que possamos ouvir e praticar e viver a Sua palavra, Pai. E possamos estar, Senhor, aleluia, vivendo de acordo com a Sua vontade, em toda a nossa maneira de ser e de proceder. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada um, Senhor, do Seu povo que está aqui. Aqueles, ó Deus, que não estão, mas que receberão essa palavra, que vão ouvir essa palavra. Que o Senhor venha alcançá-los também, Senhor. E que faça brotar em nós, gerar em nós transformação, Senhor, mudança de vida. E que sejamos para o louvor do Seu nome. Espírito Santo, nos conduz conforme a Sua vontade. No nome do Senhor Jesus. Pode sentar. Glória seja dada a Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu acho engraçado que um pequeno pano sobre a nossa boca, um tecido, consegue nos impedir, né, de falar, eu não sei com vocês, mas quando a gente está cantando com a máscara, parece que a voz não sai, né? É estranho. Glória a Deus. Sem se falar naqueles que precisam de óculos, né? Que fica todo embaçado. Mas Deus é bom e fiel. Glória a Deus. Eu sempre digo, Deus é bom e a gente não presta. A gente não vale nada, mas Deus é bom e fiel. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você sentiu o desejo e se deslocou da sua casa para estar aqui, para experimentar, né, um pouco mais de Deus. Eu vinha no carro falando com o Senhor e eu estava dizendo para Ele: Senhor, eu sei, a Sua palavra diz que a Sua glória enche o céu e enche a terra. Eu sei que aonde quer que nós estejamos, o Senhor está presente. Mas quando se trata de estar na casa de Deus, é diferenciado, né? É um momento especial. E a gente não pode perder o costume, como diz o apóstolo Paulo, de alguns que deixam de congregar. Nós não podemos, né, seguir esses. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Bom é estar na presença dEle. Mas eu pensando sobre algumas coisas, cogitando e falando com Deus, uma das coisas que o Senhor falou no meu coração é que a gente está vivendo como estava o povo de Deus no deserto, né? O povo de Deus tinha uma meta, tinha um objetivo, sabia onde deveria chegar, né? Mas eles passaram 40 anos rodando o deserto sem chegar a lugar algum. E nós estamos vivendo esses dias hoje. Parece que a palavra, né, o que aconteceu lá no passado com aquele povo, está acontecendo nos nossos dias hoje. A gente está rodando e não sai do lugar. Mas eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus. Você já sabe o caminho. Você sabe aonde nós vamos chegar. Então, que nós venhamos nos desprender dessa situação em que nos for colocada.
e possamos seguir e marchar. Aleluia, assim como disse o Senhor naquele dia para aquele povo. Diz ao povo que marcha. O Senhor disse para você e eu nessa noite também, marcha em nome de Jesus, amém? Vamos marchar de encontro a Canaã celestial, porque esse é o nosso objetivo final. Glória a Deus por isso. Mas eu quero aqui nessa noite, juntamente com você, discorrer sobre um assunto. Vamos deixar esse negócio de coronavírus para lá, né? Eu faço aqui talvez a gente faça até algum comentário em algum momento, mas eu quero fazer aqui um compromisso com vocês, de a partir de agora não falar mais sobre isso, amém? Não pegar esse assunto para pregar, não colocar ele como foco, mas vamos falar sobre coisas mais importantes e mais relevantes, não é? Que a gente precisa aprender, que a gente precisa seguir, a fim de que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque promessas, amado, não falta, né? Promessa para mim e a tua vida não falta na palavra de Deus. E quando a gente se reúne para poder compartilhar a palavra, aleluia, sabe, é hora da gente estar abertos para receber. Você e eu somos vasos na mão do Senhor. E o vaso, ele não pode ficar sem utilidade. O vaso, ele precisa ter uma utilidade. Qual a utilidade nossa como vaso? É sermos cheios da presença do Senhor. Amém? Então que você possa fazer isso. Abra a sua vida, o seu entendimento, para que você possa se encher da presença gloriosa do Senhor Jesus. Eu vou estar discorrendo um pouquinho hoje sobre sonhos, projetos e objetivos, que são 3 palavras que têm um sentido, não é? Então eu gostaria de discorrer sobre isso nessa noite. Aonde é que você quer chegar? O que você pretende para a sua vida? E eu quero que esteja muito presente no seu pensamento algo que você deseja alcançar, amém? Um projeto, um sonho que você almeja. Eu sei que o ano passou muito rápido e geralmente nós temos a tendência de, quando se inicia o ano, a gente começa a projetar alguma coisa. Projetar onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E eu digo mais, se nós não projetarmos, se a gente não planejar, não chegaremos a lugar algum, né? Talvez você tenha um projeto simples lá na sua casa. Um projeto de trocar um piso, um projeto de comprar um imóvel, um projeto de comprar um móvel, seja lá o que for. Se você não projetar isso, se você não economizar, se você não unir forças para que você possa alcançar isso, vai ficar somente no seu pensamento, não é verdade? Poxa vida, eu queria tanto ter alcançado isso nesse ano, mas eu não consegui. Por quê? Porque muitas vezes a gente não projeta, a gente não planeja, Então é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, para que a gente possa se voltar para isso. Eu estava lendo uma frase de Charlie Chaplin, e eu achei bem interessante, porque ele falou o seguinte: enquanto você sonha, você está escrevendo o rascunho do seu futuro. E eu parei um pouquinho para pensar a respeito disso, E uma das conclusões que eu cheguei, e que eu quero que você entenda, que sonhar, planejar não é pecado, amém? Não é pecado, não é errado, mas como bem disse Charlie Chaplin, na verdade, quando a gente planeja, quando a gente sonha, quando a gente projeta, é simplesmente um rascunho, porque quando você tem uma obra-prima na sua mão, sabe o que veio antes disso, queridos? A obra-prima, quem faz ela é Deus, amém? A obra-prima, quem realiza é Deus. Mas nós estamos, como disse Chaplin, fazendo o rascunho desse futuro. Mas eu quero te levar a pensar na obra-prima que é a tua vida, levando em consideração, por exemplo, uma obra de arte, ou vamos pegar como exemplo um livro, Alguém escreve um livro, seja de que teor for, mas esse alguém, ele passa um bom tempo escrevendo rascunhos.
E muitas vezes quando ele lê aquilo que ele passou para o papel, ele olha e vê que está faltando alguma coisa, ou está incompleto, ou está ruim, ou não era exatamente aquilo que ele queria passar para o papel. E aí sabe o que ele faz? Ele pega aquele rascunho, amassa e joga no lixo. Aí ele escreve novamente, mas ele ainda não se deu por satisfeito, porque não está perfeito. Ele vai, amassa e joga no lixo. Eu quero que você visualize e pense sobre isso. A obra-prima, que é aquela que Deus quer realizar na minha e na sua vida, ela muitas vezes está sendo rascunhada, e eu digo que não é por Deus não, sabe por quê? Porque Deus é um escritor, Ele é um escultor, seja qual for a área que Ele está atuando, Ele vai ser sempre perfeito. Você não vê lá em Gênesis, Deus pegando barro, amassando, e quando Ele está com o bonequinho lá de Adão na mão, pronto, Ele em nenhum momento fala assim, não, esse nariz não ficou muito bom, Evandro? Essa orelha aqui eu acho que não ficou muito legal, Eu acho que o olho deveria ser na testa e não aqui. Em nenhum momento Deus fala assim. Deus termina a sua obra-prima e Ele vê que aquilo é muito bom. Glória a Deus. Porque Deus é perfeito nos seus planos, nos seus projetos, nas suas ações. E eu quero te levar a pensar e a entender e a planejar aquilo que você deseja segundo a ótica e a visão de Deus. Nós vamos discorrer aqui sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, em uma visão divina, e não uma visão material, que surgiu na sua cabeça, não. Nós precisamos aliar os nossos sonhos, os nossos projetos à vontade do Todo-Poderoso. Amém? Porque quando a gente faz desse jeito, amados, não tem como dar errado. Vai dar tudo certo para a glória do nome dEle. Porque na verdade nós não vamos estar fazendo aquilo que a gente sonha, mas a gente vai estar fazendo aquilo que Deus sonhou para nós. É muito diferente. Glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender isso. Mas eu quero conversar com você sobre duas verdades em relação a sonhos, a projetos e a objetivos. 3 coisas importantes. A primeira delas, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus. Glória seja dada ao Senhor. Mateus 25. Glória a Deus. Mateus 25, o versículo 14 e o versículo 15. Diz o seguinte: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. Quero te chamar a atenção a esse versículo 15, amém? Aqui há verdades muito importantes para a nossa vida, e que talvez, e eu assim o espero, que você entenda de uma vez por todas, em relação aos seus sonhos, porque eles se realizam, porque eles não se realizam, porque eles se realizam e depois você se frustra, Eu quero que você entenda isso uma vez por todas. Aqui o versículo fala que esse homem, ele tinha bens e ele então entregou a 3 dos seus servos. A um ele entregou 5 talentos, a um ele entregou 2 e a outro 1. E ele entregou conforme a capacidade de cada um. Então a primeira verdade que eu entendo a respeito desse assunto, de um sonho, de um objetivo, de alcançar algo que eu espero de Deus, a primeira coisa que eu preciso entender é que cada um de nós temos uma capacidade diferenciada. Amém? Aqui ninguém, amados, tem a mesma capacidade que o outro. Eu constantemente escuto pessoas, quando eu estou lá no meu trabalho, eu escuto pessoas que estão sendo atendidas e falam comigo assim: olha, eu acho muito bonito, essa profissão, o enfermeiro, seja de médico, essas profissões na área de saúde, eu acho muito bonito.
E eu até um dia pensei em ser também. Só que isso não daria certo para mim. E às vezes eu questiono, por quê? Aí tem gente que fala assim, não, porque eu não suporto ver sangue. O outro fala assim, porque se alguém parar na minha frente, né, tiver uma parada cardiorrespiratória, eu não vou saber nem o que fazer. É possível que eu morra também junto, né? Que eu vou ficar tão nervoso que eu não sei o que eu vou fazer. Então, amados, isso é para a gente meditar a respeito da capacidade. Deus deu a capacidade para cada ser humano, né? Em áreas diferentes, em áreas diversas. E a gente precisa entender que isso precisa de algumas coisas, né? Para que eu tenha facilidade, a capacidade de desenvolver alguma atividade, alguma coisa, né? Seja em que área for, eu preciso de alguns requisitos. Primeiro, eu preciso de aptidão, amém? Eu preciso estar apto para poder realizar aquela ação, aquele trabalho. Eu preciso também de conhecimento, né? Eu preciso de treinamento e eu preciso de paixão. Querido, essas 4 coisas precisam estar presentes na nossa vida quando se trata a respeito de sonhos, de projetos, de alguma coisa que eu quero alcançar. Se você não tiver conhecimento, é claro que eu estou aqui por alto falando a respeito de uma profissão, mas isso também cabe a qualquer tipo de outra coisa, seja na área espiritual, seja na área física, seja em qualquer área da minha e da sua vida. Para eu alcançar algo e para eu fazer bem feito e ser reconhecido por aquilo que eu faço, eu preciso de todas essas qualidades. Eu preciso estar apto, eu preciso treinar, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter paixão, amor por aquilo. Se eu tiver todas essas coisas presentes naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu faço, que eu desenvolvo, com certeza eu vou fazer por excelência. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, queridos, Deus ele não fez as pessoas, né, como se fosse numa forma, todos esses aqui vão ser isso, todos aqueles vão ser aquilo. Você já parou para prestar atenção que mesmo naquelas situações em que são iguais, né? Seja ela de profissão, seja ela, por exemplo, de um pregador, de um cantor, mesmo que tenha o dom para tal, as pessoas possuem qualidades diferenciadas umas das outras. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que tem mais tato, tem mais leveza, tem mais condição, não sei. Parece que aquilo está na pele, aquilo, sabe, brota da pessoa, aquilo a pessoa faz com muita facilidade. Há outros que desenvolvem a mesma coisa, né, a mesma profissão, a mesma, sei lá, outra coisa por aí, uma mãe e um pai, né? Existem pais e existem mães. É como se fosse uma coisa automática. Não, mãe e pai é para cuidar dos filhos. Mas tem gente que não tem o menor tato. Tem gente que não tem o menor jeito para ser pai, para ser mãe, que é uma coisa simples. Parece que é algo da natureza, né? Deus fez a mulher para ser mãe, para amar, né? E muitas vezes a gente vê mães aí que não tem um pingo de cuidado com os filhos, estão jogando seus filhos fora, né? Então a gente vê que há pessoas e pessoas. Mas trazendo novamente para a questão dos sonhos, né, dos projetos. Amados, Deus quer que você sonhe, Deus quer que você projete, Deus quer que você tenha planos e objetivos na sua vida. Mas uma coisa você nunca deve se esquecer. Nós falamos aqui sobre 4 ações, 4 virtudes que alguém precisa ter para desenvolver algo muito bem. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa colocar Deus na frente daquilo que a gente quer alcançar. Você pode ter aptidão, você pode ter conhecimento, você pode ter paixão, por aquilo que você faz, você pode treinar, mas se você não colocar Deus na frente, sabe, vai se tornar uma coisa profissional às vezes e até mecânica. Deus precisa estar em tudo aquilo que a gente faz.
Deus precisa fazer parte dos seus pensamentos, das suas atitudes. Deus precisa fazer parte da sua vida. E não só fazer parte, eu vou além. Não somente fazer parte. Deus precisa ser a sua vida. Você precisa ser Jesus. Vocês entendem isso? Eu falei aqui, acho que foi domingo retrasado, sobre a fusão que há entre nós e o Espírito Santo, né? Deus fundiu o Espírito Santo em nós. Então é exatamente isso que precisa estar muito claro na nossa vida em relação a tudo aquilo que a gente almeja alcançar, né? E Deus nesse processo. Porque se Deus não estiver em nós e nós não estivermos nele, as coisas não acontecem, as coisas não prosperam, queridos. Às vezes até prosperam, mas não dá resultados daqueles que você almeja, daqueles que você quer que aconteça. Coloque Jesus no centro de tudo da sua vida. Dos simples, dos menores aos maiores. Assim a gente vai ver como é que vai ser muito melhor, muito mais maravilhoso. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 24, fala assim, ó. Irmão, cada um fique naquilo, diante de Deus, naquilo que foi chamado. Olha só como é que esse versículo é interessante e profundo. Cada um de vós, irmãos, fique diante de Deus naquilo pelo qual foste chamado. E aí eu posso levar isso aqui para outras questões. Talvez você possa perguntar assim, mas o que tem a ver talento, né? A gente lê um texto, uma parábola de talento aqui. O que tem a ver talento com sonho, com projeto? Você só vai alcançar alguma coisa se você tiver capacidade para isso. Então, está totalmente ligado, né? Eu preciso ter talento, eu preciso ter dom, né? Para poder alcançar alguma coisa. Mas aí eu pergunto para você, por que tem muita gente que não alcança? Poxa, eu estou tanto tempo investindo nisso. Eu paguei curso caro, né? Seja de uma área profissional, agora falando, né? Eu gastei muito tempo de oração com isso. Eu jejuei por isso, eu orei por isso. E por que as coisas não estão acontecendo? Você já parou para pensar nisso? Você já conversou com alguém e nessas conversas você viu alguém falando sobre isso? Eu já vi muitas vezes, amados, e continuo vendo. Pessoas que são servos de Deus e que estão se decepcionando com a sua fé, porque acham que Deus não está se importando, porque acham que aquilo que tem colocado na mão de Deus não tem valor para ele. Eu não sei, uma série de outras coisas negativas surgem na vida desses crentes e seus pensamentos. Mas eu quero deixar bem claro aqui, queridos, que as coisas não acontecem, não é porque Deus não está vendo, não é porque Deus não está ouvindo. As coisas não estão acontecendo muitas vezes por dois motivos. Eu quero te chamar a atenção para você prestar bastante atenção nisso. Primeiro, talvez essa incapacidade sua ou minha em relação a algo que eu quero alcançar de Deus, de um sonho, de um projeto, seja algo transitório. Ou seja, talvez a gente não tenha ainda a maturidade suficiente para alcançar aquilo da parte de Deus. Então Deus está te preparando, né? Deus está esperando que você amadureça mais, a fim de que Ele possa entregar isso, amém? Que você tem sonhado e almejado da parte de Deus. Duas coisas. Primeiro, pode ser que isso seja só por um tempo transitório, ou pode ser que seja permanente, ou pode ser que você não tenha capacidade para isso, né? Deus tem outras coisas, mas você está insistindo nisso. Eu quero te contar aqui um exemplo simples, meu, né? Quando eu falo a respeito de coisas transitórias, incapacidade transitória. Eu já contei em algum momento aqui na igreja, mas eu quero te recordar a respeito disso. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos,
Uma coisa que eu gostava muito, Nilza, é de ver minha mãe cozinhar, né? Minha mãe cozinhava e aquele cheiro, aquele negócio, eu ficava sempre observando ela cozinhando na cozinha, cortando as coisas. Eu achava incrível como é que ela era rápida para cortar, para preparar a comida. E eu tinha muita vontade de fazer comida, o Anderson. E aí um dia eu disse para minha mãe: mãe, eu quero fazer comida hoje. Aí ela falou assim: menina, você tem certeza? Falei: quero. É meu sonho, né? É meu sonho é fazer comida. Aí ela deixou. Aí eu peguei e fui preparar o arroz. Eu falei: eu vou caprichar no arroz, que minha mãe daqui para frente ela vai querer que só eu cozinhe, mais ninguém. Ela não vai cozinhar mais, vai ser só eu. Beleza. Aí peguei, amassei o alho, cortei a cebola, né? Peguei tudo que era tempero que vocês pensam na vida, inclusive canela, né? Sabe aqueles negócios, não é de pó não, é aquelas grandonas, aqueles pedaços de pauzinho de canela. E eu fiz aquele arroz e achei que estava arrebentando, né? E aí quando o povo foi colocar a comida, ninguém conseguiu comer. Aí eu falo para você o seguinte: aquela incapacidade a respeito daquele sonho de criança que eu tinha, era uma coisa transitória. Eu não estava preparada para aquilo. Eu não digo que eu sou profissional hoje, né? Mas aquilo que eu faço é comível, né? O que não foi naquele tempo, porque eu não tinha capacidade para fazê-lo. Então a gente precisa entender isso. Talvez aquilo que você almeja, aquele sonho, aquele projeto que ainda não realizou na sua vida, é porque Deus está olhando para você e está te vendo como aquela criança que eu era. Você ainda está imaturo, filho, para poder receber isso. Você não vai saber lidar com essa conquista. Então espera um pouquinho você amadurecer, para que depois você possa alcançar. Mas existem coisas que elas são permanentes. Eu conheci uma pessoa, um crente, um homem, que fez parte aí da minha vida, né, espiritual. E ele tinha uma voz magnífica, tinha uma voz poderosa, cantava muito bem. E também tinha uma palavra tremenda, cara. Ele pregava assim, todo mundo ficava de boca aberta com a sabedoria que Deus deu para ele. Eu era fã. Estou falando que era porque ele já partiu para a glória. E aí, eu era criança, né? Aí sabe o que a gente fazia? Ele reunia na casa dele os vizinhos tudinho, né? E fazia culto. E aí estava eu lá, né? Tudo que era trabalho que vocês pensavam, eu estava junto. Eu cantava e ele pregava, era aquela bênção, né? Mas só que existia um sonho no coração dele, sabe, que impedia ele de avançar. Porque ele estava apegado àquele sonho e ele queria de qualquer forma que aquilo se realizasse. E a vontade dele era de ser deputado distrital. Anderson, eu quero que você não pense que eu, tá? O Anderson aí tá almejando aí a política, né? Glória a Deus, nós estamos aqui para apoiar o Anderson, amém, Anderson? Amém, queridos? Por que a gente tem que apoiar aqueles que são nossos? Porque a gente, além de receber alguma coisa, né, de benefício espiritualmente falando, vai ter também terreno. Então isso é importante, não estou falando em questões particulares não, amém? Não confunda as coisas. Eu estou falando, se tem uma lâmpada queimada, se tem um problema no bairro, né, daqui do Mingone, e o Anderson estando lá dentro, então ele vai lutar com algum projeto para melhorar a cidade, o bairro, amém? Estou falando nesse quesito aí. Então não quero que você leve a mal essa questão, amém, Anderson? E aí, aquele irmão persistia nesse sonho. Ele queria ser deputado distrital. E quando era dada a oportunidade para ele, ele pegava o microfone, né? Ele pregava muito bem, mas ele também aproveitava, né? Para poder se promover um pouquinho, né? Eu sou deputado distrital, sou candidato, né? Eu espero que vocês votem em mim e aquela coisa toda. E aí sabe qual foi o resultado disso? Vocês acham que ele alcançou esse sonho em ser deputado distrital? Não. Ele não alcançou. Ele lutou muito, ele gastou dinheiro,
ele se envolveu com muitas pessoas, pediu apoio para todo lado, mas não aconteceu, porque não era esse o sonho, o projeto que Deus tinha para a vida dele. E sabe o que aconteceu depois, Samuel? Sabe o que ele se tornou depois, mais tarde? Pastor. Se tornou um pastor, não é? Uma igreja abençoada, e o Senhor então, alguns anos atrás, o recolheu para a glória. E ele fez muitos projetos bacanas, recolhia pessoas da rua, né? E viciados e tal, e foi uma benção. Então, nesses dois exemplos, eu quero que você entenda isso, e nunca tire isso da sua cabeça, amém? Os planos e os sonhos, os projetos que você tem, e que tem colocado na mão de Deus, há projetos e sonhos que não serão realizados, porque você ainda não está pronto. Mas há outros que não serão realizados nunca, porque Deus não tem isso para você. Talvez tenha para o irmão do lado, talvez tenha para alguém seu parente, mas para você não. Amém, queridos? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai se frustrar com Deus? A gente vai ficar de mal com Deus? Porque esse sonho, esse projeto que nós colocamos na nossa cabeça e queremos alcançar de qualquer jeito, ele não vai ser, sair do papel? Não. O que a gente precisa entender é que se Deus não nos capacitou para isso, é sinal que isso vai dar errado lá no final. É isso que a gente precisa entender. Porque a gente só olha agora, o presente. Senhor, eu quero isso, isso vai ser bom para mim, né? A gente tem o nosso entendimento a respeito disso, mas Deus não tem. Não é o que Deus quer para nós. Então pare para pensar nisso e descanse no Senhor a respeito daquilo que você almeja para a sua vida. É muito mais fácil e é muito mais simples a gente colocar algo diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, olha, eu quero isso aqui, mas se isso aqui não for para mim, então seja feita a sua vontade. Aleluia. É isso que a gente precisa. Amados, esses últimos dias eu estava falando para o Senhor: Senhor, ó, eu preciso disso aqui, né? Na verdade, eu estava procurando um segundo trabalho, né? Um segundo vínculo empregatício, porque as coisas estão complicadas, né? Principalmente para quem é profissional liberal, né? Que é profissional autônomo, como é o pastor. E aí eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, ó, a coisa aqui não está muito boa, né? Nossos gastos são muito altos. E como é que a gente vai fazer? E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e fiz um currículo bacana, né? E entreguei. E eu falei: vai dar certo esse negócio. Orei, coloquei na mão do Senhor, beleza. Mas só que tudo aquilo que eu falo com Deus, eu sempre falo para Ele: Senhor, olha, eu quero, mas se não for bom para mim, então que o Senhor não me dê. Aí sabe o que aconteceu? Um tempo depois eu recebi um retorno a respeito desse trabalho. E o setor de RH ali me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: você foi excluído da seleção. E eu fiquei sem entender. Aí eu mandei um e-mail dizendo: mas por quê? O meu currículo é um currículo bom, eu tenho experiência. Por quê? Eu sou uma profissional que não tem nada contra mim, né? Graças a Deus. Servo de Deus tem que ser assim, querido. Tem que ser trabalhador, esforçado e dar exemplo. Assim que a gente precisa ter. Isso não é mérito, não, é obrigação. Obrigação nossa dar bom testemunho. E aí me mandaram de volta um e-mail dizendo: você não passou para a nova fase porque você não enviou seus documentos a tempo. Aí eu falei: como assim não enviei meus documentos a tempo? Passei um e-mail novamente, né, algum tempo atrás, com a data, com tudo que eu tinha enviado. E eles falaram: infelizmente já passou da data e agora você não tem como mais concorrer. Na hora eu fiquei brava, né? Na hora eu fiquei triste. Aí depois eu parei para pensar e eu falei: Senhor, me perdoe. Me perdoe, sabe por quê? Porque eu ia trabalhar 56 horas semanais. Ou seja, eu não ia ter praticamente nenhum dia de folga.
Eu não ia ter tempo para casa, não ia ter tempo para os meninos, não ia ter tempo principalmente para a igreja, não ia ter tempo para nada. E aí eu falei, Senhor, me perdoe, porque eu falei para o Senhor que era para ser feita a sua vontade. Quando o Senhor faz a sua vontade, eu fico chateado, fiquei bravo. E aí sabe o que o Senhor fez? O Senhor começou a trabalhar de uma forma tão grande e me mostrar, sabe? O Senhor tacou na minha cara e falou assim, olha, você está vendo? A crise está aí, se instalou, mas eu vou continuar suprindo e sendo fiel, para te mostrar que eu sou Deus. E realmente o Senhor tem feito isso, queridos. Sabe? Eu sei que ninguém aqui está tendo para poder, sabe? Eu tenho muito, estou podendo dar, emprestar e vender. Ninguém está vivendo esses dias. Mas o Senhor tem sido fiel e Ele tem suprido todas as nossas necessidades, porque Ele se importa. Amém? Então, queridos, a gente precisa entender a vontade de Deus, que ela tem que ser plena na nossa vida. Ela tem que ser absoluta. Ainda que isso venha a entristecer o seu coração. Ainda que aos seus olhos, aquilo que você está buscando pareça uma grande coisa. O que o versículo diz, que nós lemos aqui lá de Jeremias 29:11? Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, e pensamentos esses de bem e não de mal, para vos dar aquilo que vocês desejam. O Senhor quer dar esse fim para nós, mas o nosso desejo, os nossos sonhos e projetos precisam estar aliados à vontade dEle. Se isso acontecer, querido, não tem como dar nada errado, tudo vai dar certo para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você entenda que o rascunho da nossa vida, ele é escrito por nós. Alguém disse em algum determinado momento que Deus deu uma borracha para nós e nós estamos com lápis. E aí Deus vai escrevendo e por vezes nós voltamos atrás e começamos a apagar aquilo que Deus está escrevendo ao nosso respeito. E quando a gente faz isso, querido, a tendência é dar errado. A tendência é fracassar. A tendência é você não alcançar e nem conseguir entender porque isso deu errado ou porque isso deu certo. Porque quando eu entendo que a minha vida é um projeto de Deus, quando eu entendo que os meus sonhos não são meus, são os sonhos de Deus, quando eles se realizam, isso é para a glória e honra do Senhor. Quando não se realizam, é para a honra e glória do Senhor também. E aí eu não vou me frustrar, e aí eu não vou me entristecer, eu vou me alegrar, porque eu sei que Deus está no controle. Amém? A gente precisa entender isso. E a gente só vai entender quando a gente tem um relacionamento com Deus. Quando a gente busca pela vontade dEle na nossa vida. Quando a gente coloca a palavra dEle como ponto final para nós. Deus falou, acabou. Ele disse, pronto. Não interessa o que o outro vai dizer, o que aquele irmão vai falar, o que as pessoas vão criticar, não interessa. O interessa é que Deus disse e acabou. Amém? É isso que importa para nós. Mas aí eu quero também falar sobre uma segunda verdade a respeito de planos, projetos e sonhos. Primeiro, eu preciso entender que cada um de nós temos uma capacidade individual. O segundo ponto, eu preciso entender que querer ir além daquilo que eu posso, além da minha capacidade, vai trazer resultados negativos e às vezes até catastróficos para a nossa vida. Olha só, quero que você anote aí na sua Bíblia, amém? Aí no seu papelzinho aí que você trouxe, anote aí Isaías capítulo 14, nós vamos ler esse texto. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 14, o versículo 12 até o 16, eu vou ler aqui para a gente adiantar. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono
e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vamos ler só até aqui, depois você pode ler até o 16. Amados, a gente conhece muito bem a história, né, de Lúcifer. Na verdade, queridos, Lúcifer não era uma criatura qualquer. Lúcifer era, sabe, um querubim. Você sabia que na hierarquia o querubim é a mais alta patente no céu? Primeiro vem anjo, depois arcanjo e depois querubim. Então Lúcifer, ele estava acima, né, de muitos no céu. A Bíblia fala que ele andava, né, sobre pedras fogueadas. Você vai ler isso aí lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 28 fala sobre isso, que ele andava sobre pedras fogueadas, né? Eu vou até ler esse texto aqui para você, só para que você entenda e tenha uma dimensão do que ele tinha lá no céu, do que ele tinha com Deus. Ezequiel 28, 14, diz assim: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí todo mundo já sabe, né, no final o que diz, né, que ele foi lançado de lá para baixo, né, e perdeu a sua glória e tudo aquilo que ele tinha com Deus. E aí eu te pergunto o seguinte: será que já não era para ele estar satisfeito a respeito daquilo que Deus tinha dado e, né, ofertado a ele? Sendo alguém de uma beleza extraordinária, sendo um ser de muito poder, né, de reconhecimento no céu. Mas ele achou que aquilo não estava bom ainda. Ele queria ir mais além. E aí ele então diz: eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Vou fazer um trono acima do dele, serei semelhante a ele. Queridos, isso não difere muito, sabe, das pessoas, da humanidade, não. Você sabia que existe em nós uma fera? E essa fera se chama ambição. Essa fera, quando ela é solta, ela faz uma destruição. Porque as pessoas, elas não estão contentes com aquilo que elas possuem. Deus deu uma capacidade individual para cada um. Mas muitas pessoas querem ir além dessa capacidade. Isso se torna um grande obstáculo, se torna um grande abismo na vida de muita gente. A humanidade se perdeu e uma das razões é isso, queridos, é a ambição. As pessoas alcançam um determinado grau, galgam um determinado cargo, né? Mas as pessoas não estão satisfeitas, derrubam as outras para poder estar mais acima, né? Mentem, trapaceiam e fazem toda espécie de males para alcançar algo maior. As pessoas têm dinheiro, mas não está bom, ganham um pouco mais, mas não está bom, quer mais, e aquele desespero, aquela ambição que não tem fim. Isso faz parte do ser humano. Satanás caiu, arrastou uma terça parte dos anjos do céu, mas ele corrompeu também o coração de muitas pessoas. O pecado que entrou no coração dele lá, também está no nosso coração, e se a gente não for lavado, remido, convertido, a gente vai cair na mesma situação. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, querido. Deus te capacitou para isso. Não queira tomar o lugar de ninguém. Ah, não, mas eu quero ser igual aquele ali é tão, né? O irmão prega tão bem, o irmão canta, o irmão não sei o quê, e eu quero muitas vezes ter aquilo que o outro tem, né? O outro tem um carrão do ano, tem uma casa boa, né? Tem um bom emprego, eu também quero, né? E fica naquela ambição. Amado, se contente com aquilo que Deus colocou na sua mão. É diferente de ter um pensamento pequeno, vocês estão entendendo?
Pensamento pequeno, as pessoas que não sonham, que não projetam, são pessoas preguiçosas. São pessoas que não têm confiança em si mesmas, são pessoas que têm autoestima baixa. Então elas vivem, né? Eu estou contente com o que eu tenho. Às vezes não tem nada, mas se contenta com aquilo lá. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus tem para você e para mim. Ele tem muito mais a fazer, mas se contente com aquilo que Ele tem para você. Você entendeu isso, querido? É aquilo que Deus tem para mim e para você que é grande, que importa. Não queira ir além daquilo que Deus tem para você, porque vai dar errado. O que aconteceu com o diabo? Ele perdeu tudo. Ele perdeu a glória, o resplendor, o respeito, a autoridade. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Porque ele quis ser algo que ele não foi capacitado para ser. Amém? Então, queridos, queira somente aquilo que Deus tem para você. Senhor, o Senhor quer me colocar aqui? Amém. Mas eu quero que você entenda uma coisa também a respeito disso, né? É que às vezes as pessoas acham assim: não, tá beleza, estou satisfeito com isso aqui, e aí não faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, né? Tem duas coisas, duas verdades a respeito disso. Você não pode ir além daquilo que Deus te capacitou, mas você precisa fazer aquilo pelo qual Deus te capacitou. Vocês estão entendendo isso? Porque senão eu vou viver numa eterna desculpa. Não, eu sou pequenininho, eu sou menorzinho, e se esconde, se acovarda e não faz nada. Olha só o que diz a palavra, você anote aí também. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao 14. Esse texto fala a respeito de Saul. A gente sabe que Saul foi um rei, queridos, que foi estabelecido por Deus. O povo não escolheu Saul, foi o primeiro rei instituído, e quem escolheu foi Deus. Como é que era antes, amados? Quem conhece de Bíblia? Antes existiam juízes, existiam profetas, né, que estavam aí levando o povo, né, ao conhecimento de Deus e levando o povo a viver na obediência a Deus. Mas aí Deus estabelece Saul porque o povo começa a clamar e pedir um rei. O próprio Deus estabelece Saul como rei. Só que Saul quer fazer uma coisa que não é da capacidade dele. Um dia lá na doidura da cabeça dele, porque Saul era meio bilolado da cabeça, né? Lembra que Davi tinha que tocar harpa para ele poder, né, se acalmar? A Bíblia diz que um espírito maligno da parte de Deus entrava em Saul e ele ficava doidão, né? Então, querido, Saul um dia acordou na sua doidura, né? Samuel disse que viria para poder sacrificar, e passou 7 dias lá e demorou para chegar, e aí o povo começou a ficar meio rebelde. E ele falou: não, eu sou rei, eu vou sacrificar. Saul foi chamado por Deus para ser rei e não para ser sacerdote. E ele pegou então uma posição e um ofício que não era dele, e ele pegou então, realizou o sacrifício. E sabe o que Deus falou para ele através de Samuel? Saul, eu tinha estabelecido o seu reinado eterno, perpétuo. Mas agora, a partir de agora, eu vou tomar da sua mão o reinado e vou dar para outro que tem o coração segundo o meu, segundo o coração de Deus. E esse era o Davi, né? E a gente conhece todo o desenrolar da história. Então, queridos, eu quero que com essa história você compreenda que você não pode ir além daquilo que Deus tem para você. Porque se você colocar a tua mão naquilo que Deus não te capacitou, vai dar errado. E sabe o que aconteceu no final com Saul? Ele acabou morrendo, né? Morreu antes da hora, né? Digamos assim. Porque ele desobedeceu, e quis fazer algo que não era da sua capacidade. Tem muita gente sonhando com coisas aí que está além dele, queridos. Eu estou muito confortável e feliz com aquilo que Deus me capacitou para fazer. Se Deus te chamou para ser discípulo, ou para ser mestre de se alegre com isso. Se Deus te chamou para ser mestre de 10, de 20, se alegre com isso.
Se Deus te chamou para ser mestre na sua casa, cabeça da sua família, se contente com isso. Não queira ir além, colocar o teu pé aonde sua perna não alcança. Porque você vai cair, vai ter problema, né? Vai vir dores, vai vir situações que você não está preparado para poder lidar. Às vezes eu vejo pessoas falando o seguinte: eu queria tanto, né, ser pastor, eu queria tanto um cargo, né, público assim, assado. Tem gente que é tão abilolado que quer ser presidente da república. Eu acho que uma pessoa dessa é bem complicado, né? Eu jamais queria um ofício desse, né? E aí a pessoa vai, né, naquele sonho, naquela onda, e as coisas não vão dar certo, vai se decepcionar. E tem gente que se decepciona de uma forma que ele desiste até de viver. Está vendo que essa criatura não está preparada para receber isso, querido? Não tem estrutura emocional. A gente precisa ter estrutura emocional para aceitar o não de Deus, Irani, não é? A gente precisa, porque quando Deus falar não, acabou. Eu vou me alegrar e agradecer, porque Deus está me protegendo a respeito de algo que vai vir lá na frente, que vai ser um empecilho da minha vida. Queridos, olha, acorda para isso em nome de Jesus. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, queridos. O pastor foi o meu primeiro namorado. Foi o meu primeiro namorado. E eu já cansei de falar isso para vocês. Sabe? Naquele tempo, eu com 16 anos, eu tinha uma paixão assim que era totalmente fora de controle, anormal, assim como ele tinha por mim também. Era uma coisa assim que era uma loucura. Ele apontava a arma para as pessoas, quebrava cadeira na cabeça das pessoas, atropelava gente com carro. As pessoas não podiam olhar para mim, que ele partia para a ignorância. Era uma paixão desenfreada. Mas eu digo para você com toda sinceridade, se naquele tempo Deus tivesse falado ao meu coração: não quero, esse não é para você, eu teria aberto mão, queridos. Eu teria. Talvez eu teria apanhado bastante para poder chegar a essa decisão. Mas eu teria aceitado, porque eu sei que a vontade de Deus, ela é o melhor para a minha vida. Você precisa entender isso. A vontade do Senhor é o melhor para você. Amém? Não queira e nem sonhe com coisas que Deus não tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O ponto 3, a última verdade a respeito de projetos, sonhos e objetivos, dos quais nós temos na nossa vida, é que os sonhos poderão nos levar a resultado que não queremos. Quando a gente fala de sonho, parece uma coisa fantasiosa, maravilhosa e linda, não é? Não é? Sonho, poxa, sonho, é uma coisa tão linda, sonho. Mas você sabia que tem sonho que não é? Eu não estou falando de pesadelo não, tá? Porque existe duas coisas, pesadelo e sonho, né? Quando você tem um sonho muito ruim de noite, você acorda falando: que pesadelo que eu tive de noite. Ninguém fala assim: oh, que sonho que eu tive essa noite, só se for bom, né? Mas você sabia que há sonhos que também pode se tornar um pesadelo, né? Na nossa vida? Então é isso que acontece. Olha, Gênesis capítulo 40, a partir do versículo 8. Conta a história de 3 personagens, né? A história de José. José foi um grande sonhador, né, queridos? Um grande sonhador. E o sonho dele até revoltava os seus irmãos. Mas eu quero tratar a respeito de 2 personagens nos quais José fez parte. A Bíblia fala que havia 2 eunucos, né, que serviam ao rei, que estavam presos. Eles fizeram uma coisa errada contra o rei e foram presos. Era o copeiro do rei e o padeiro. E aí esses 2 tiveram um sonho. E o texto fala que eles ficaram muito tristes. Os seus semblantes descaíram. E aí se perguntaram: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes desse jeito? E eles disseram: olha, nós tivemos sonhos essa noite, só que nós não temos quem interprete esses sonhos. E José, ouvindo isso, ele falou: olha, conta o sonho para mim, né? Que o Deus que eu sirvo, ele revela sonhos. E aí o primeiro, que era o copeiro, falou: olha, eu tive um sonho em que havia uma videira, e dessa videira havia 3 ramos, e desses ramos haviam uvas,
e eu pegava essas uvas, espremia no copo e então dava ao rei. E José falou assim: olha, esses 3 galhos aí são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser recolocado do seu cargo novamente. Aí o copeiro ficou feliz, né? Com a interpretação do sonho, e o padre dele falou: opa, vou contar o meu também. E ele falou: olha, eu tive um sonho que havia 3 cestos brancos sobre a minha cabeça. Neles havia pães, e um deles, que estava mais alto, havia toda espécie de panificadora, né, de panificados. E enquanto esse cesto estava sobre a minha cabeça, né, nesse que estava mais alto, os pássaros vinham e comiam sobre eles. E aí José falou assim: olha, esses 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias, você vai ser enforcado. E os pássaros vão comer o seu cadáver sobre a sua cabeça. Olha só. Aí eu pergunto para você: será que o padeiro ficou feliz com o sonho que ele teve? De forma alguma. E você sabia que muitas vezes também a gente está sonhando coisas que vai se tornar ruim para as nossas vidas? Que os resultados serão resultados ruins para as nossas vidas? Nem todo sonho que a gente tem vai ser sonhos bons. Há sonhos que a gente acha que vai ser uma bênção, né? E nem sempre isso vai acontecer. Então é por isso que a gente precisa colocar os nossos sonhos e projetos diante de Deus, para que, se eles forem para o nosso bem, se forem trazer resultados bons, se for um sonho bom, venha se concretizar. Se não for, né, que não venha se realizar. Amém? A gente precisa pedir isso da parte de Deus, colocar isso diante do Senhor, para que a gente não se frustre com Deus. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa em Deus com as coisas que não dão certo para nós, queridos. É muito fácil, sabe? A gente se exima da culpa e coloca tudo na conta de Deus. Não deu certo, eu estou vivendo mal, eu estou doente, eu estou assim, estou assado, é culpa de Deus. Deus não está olhando, Deus não está vendo, Deus não está respondendo. A gente precisa chamar para nós a responsabilidade, sabe? Precisamos chamar, porque nem sempre aquilo que a gente sonha vão ser sonhos bons. E aí, eu quero compartilhar com você aqui a respeito de uma experiência minha, né? Mas eu quero falar também a respeito de sonho espiritual. E falando no sentido que eu iniciei falando sobre, tem gente que quer ser pastor, né? Tem pessoas que falam assim: eu quero ser pastor, eu tenho uma pessoa conhecida que fala que ora para Deus dar um marido pastor. Eu falei: coitada, ela não sabe o que é que está pedindo, né? Sabe por quê? Porque quando vier os abacaxi, ninguém quer descascar. Você gosta de abacaxi, Evandro? Quem gosta de abacaxi? A Nilza? Tu gosta? Mas tu gosta de descascar abacaxi? Tu gosta? A primeira que eu vejo que gosta de descascar abacaxi. Eu amo abacaxi, gosto de fazer suco. Hein, Nube, tu? Agora descascar, querido, não é comigo. Eu até descasco, né? Se não tiver outra pessoa. Mas se tiver, eu não vou fazer, porque é horrível. Você fura o dedo, você fura a mão, tudo é um horror, né? Então, queridos, as pessoas sonham com alguma coisa, né? Querem alguma coisa, mas quando vem, né, o resultado, a circunstância, eles não querem abraçar. Vocês sabem que eu trabalhei em um determinado hospital aí, não vou falar o nome, né? Porque isso aqui depois vai para a internet e é aquela coisa. E aí eu trabalhei em um hospital, e aí eu tinha 2 anos só nesse setor em que eu estava, na supervisão, né, de enfermagem. E aí as pessoas começaram a olhar para nós e falar e criticar. Até nos corredores a gente via burburinho. As pessoas falavam assim: engraçado, a gente está aqui há 10 anos, há 15 anos e não fomos para lá, né? A outra chegou tem 2 anos e está lá na supervisão. As pessoas falavam isso. Mas sabe o que aconteceu depois? Quando eu saí, teve gente que foi para lá. E quando foi para lá, que começaram a perceber que a coisa não era fácil, aí se arrependeram,
Porque as pessoas olham para mim e para você, queridos, e vê as bênçãos que Deus está colocando nas nossas mãos, e elas desejam as nossas bênçãos, mas elas não querem passar por aquilo que a gente passou para alcançar aquele resultado. Não é assim? É muito fácil, né? Poxa, fulano de tal está com um trabalho abençoado, tem um carro zero, né? Tem uma casa abençoada, tem isso, tem aquilo, mas você sabe o que aquela pessoa passou para chegar onde está? Né? As pessoas não querem isso. Vocês estão entendendo, queridos? Então, pense a respeito dos seus sonhos, né? Eu sei que se eu for perguntar aqui a respeito de sonhos, de projetos de cada um de vocês, todo mundo vai ter. Mesmo que seja naquilo que você já está caminhando, mas você deseja que isso, né, prospere, né? Que cresça, né? Que seja sólido. É um sonho, é um projeto. Eu sei que cada um aqui tem. Mas pense isso a respeito que nós falamos aqui nessa noite. Esses sonhos, esses projetos, esses desejos, eles precisam estar aliados à vontade de Deus. Na verdade, eles precisam ser do próprio Deus. Porque se não for, a gente vai se decepcionar. Então se alegre, se contente com aquilo que Deus tem feito na sua vida, o que Ele vai fazer e aonde Ele vai te colocar. Simplesmente se alegre nisso. Glorifique ao Senhor, porque Ele está te dando uma coisa que você tem capacidade de gerir. Amém? Ele não está te dando algo que está além das suas forças. E é isso que é interessante. E quem vai saber quem é quem e qual a capacidade de quem é o próprio Criador. Ninguém mais vai saber. Ele sabe. Amém? Então, no nome de Jesus, não desista aí dos seus projetos. Tenha sonhos sim, mas coloque eles diante de Deus. E peça direcionamento para que eles sejam os sonhos e os projetos de Deus. Eu quero te chamar a colocar de pé agora, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque não importa o cenário, não importa as consequências, não importa o mundo que nós estamos vivendo, não importa nada. Sabe, Deus não precisa de um cenário, de um fundo lindo, né? Para fazer você enxergar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Deus não precisa disso. Mesmo em tempos de guerra, Deus vai abrir os teus olhos para ver a paz, a prosperidade e a vitória sobre a sua vida, sobre o seu país, sobre a sua família, sobre essa nação. Em nome de Jesus, então abra a sua boca e profetize isso na sua vida. Fala, Senhor, olhe, que os sonhos do Senhor sejam os meus sonhos. Que os meus sonhos estejam aliados aos teus sonhos. Para que eu possa viver, Senhor, aleluia, conforme a sua vontade. Para que eu possa, Senhor amado, sabe, as pessoas possam olhar para mim e possam glorificar o Deus a quem eu sirvo. É isso que de fato importa, queridos. Coisas grandes, bens materiais, ir longe, isso não importa. O que importa é você ter Deus na sua vida. E Ele está na condução, né, e nos projetos seus. É isso que importa. Fecha os teus olhos aí, levanta as suas mãos para o céu. Coloca aí diante do Senhor esse teu projeto. Não importa se ele é pequeno, se ele é grande, sabe? Se aos olhos de outras pessoas parece impossível, se o Senhor te capacitou para isso, Ele vai entregar na sua mão, creia nisso, em nome de Jesus. Amados, um dos meus maiores sonhos era ser mãe. Esse sempre foi um grande sonho na minha vida. E quando a medicina disse não para mim, aleluia, eu me frustrei, eu chorei, eu reclamei. Mas quando eu coloquei esse sonho diante do Senhor, sabe o que Ele fez? Ele falou assim, o homem disse não, mas eu digo sim, né? E Deus então me abençoou, me deu vitória. E muitas outras coisas que vocês conhecem, que vocês sabem, o que Deus tem feito na nossa vida. Ele vai fazer na minha e na sua vida, creia nisso. Mas descanse do Senhor, coloque isso perante o Senhor. Se não for para ser, não vai, Senhor. Mas que o Senhor possa alegrar o meu coração a si mesmo, mesmo na adversidade. Amém? Você pode louvar o Senhor nessa noite? Você pode louvar o Senhor por isso que aconteceu, por isso que vai acontecer e por isso que também não vai acontecer. Amém? Louve ao Senhor por isso nessa noite, porque Ele sempre tem o melhor para mim e para você. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu entrego nas suas mãos, Pai. Eu entrego nas suas mãos os sonhos, os projetos dos teus filhos.
Senhor conhece cada um deles, Pai. Senhor, sejam eles pequenos, sejam... Diante do